Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria e um pouco rouco que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema será Ide e Evangelizai. Nós vamos entender durante essa semana abençoada uma reflexão poderosa de que não basta somente conhecer a Jesus Cristo, conhecer as Escrituras. Não basta somente nós termos comunhão com o Senhor, termos relacionamento com Ele. Não basta somente termos experiências com o Senhor, se nós não atendemos ao chamado de Jesus Cristo, ide e evangelizai. Nós dividimos esse tema em 4 vídeos. O primeiro deles nós vamos entender o chamado do Senhor. Amanhã nós vamos refletir a respeito dos dons, como que Ele nos permite, como que Ele nos prepara para essa caminhada. Na quinta-feira, sobre o impacto que um coração transformado por Jesus deve realizar aqui nesse mundo. E o último vídeo nós vamos falar como permanecer em Jesus, como permanecer na videira. Quero te convidar para uma semana transformadora. Jesus ele tem algo poderoso para nós e para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. E hoje nós vamos entender claramente a complexidade desse chamado que Jesus nos fala nessa manhã de terça-feira. Ele é simples, ele é objetivo com a gente, mas quão difícil é entender esse chamado no profundo e realizá-lo fazendo as vontades do Senhor. Então eu quero te convidar para o Evangelho de Mateus, seu capítulo 28, versículos 16 a 20, que diz o seguinte: Os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos numa caminhada cristã. Essa é a terceira semana dessa caminhada. Nós refletimos sobre a morte, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos comprou de volta. Falamos também, refletimos na semana passada sobre aquele que vive e caminha entre nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós vamos entender que um pouco antes de Jesus ascender aos céus e deixar o seu Espírito, Ele nos deixa um objetivo muito claro. Nós temos que ir, evangelizar, para poder fazer novos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e guardando tudo aquilo que Ele deixou para nós de ensinamentos. Mas, meu irmão, minha irmã, quão difícil é essa realização? Como que eu posso ir e evangelizar? O que que isso significa na prática? O que que Jesus, na realidade, Ele quer de nós? Ele quer que nós contemos aqueles que estão à nossa volta, sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos, sejam os profissionais que trabalham com a gente, obviamente respeitando tudo aquilo que eles acreditam, porque Jesus ele respeita também as nossas decisões. Nós temos o livre-arbítrio, mas esse chamado ele fala para nós claramente que nós devemos falar sobre aquilo que Ele fez, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, que todos aqueles que passaram por Jesus, encontraram Jesus em suas caminhadas, foram transformados. O cego ele voltou a ver, o paralítico ele voltou a andar, o morto ele voltou a viver. Jesus ele se entregou por mim e por você. E a gente vê no nosso entorno que existem muitas pessoas que estão perdidas. Aqui nós temos nessa palavra claramente que mesmo aqueles que andaram com o Senhor, naquele momento, um pouco antes da ascensão do Senhor, ainda não acreditavam. Imagina-se para aqueles homens que viram tudo aquilo com seus próprios olhos, ainda tiveram dúvidas no final. Imagine para nós, meu irmão, minha irmã. Eu sei que é algo complexo, mas Jesus é real, tudo aquilo que Ele fez é real. Todas essas experiências que Jesus Cristo Ele quer que tenhamos serão reais. Ele pede para nós um passo de fé, e de evangelizar, e de fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e guardai tudo aquilo que eu deixei para vocês de ensinamentos. Esse é o grande chamado. O que nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos atender esse chamado. Uma vez que nós já nos entregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho para Deus, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito bem claro para nós. Uma vez que nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele já está transformando os nossos corações e nós precisamos dar esse passo de fé. Eu falando com você aqui, eu me recordo que assim que Jesus ele me curou de um tumor cerebral potencialmente letal na minha vida, no mínimo me sequelando, mas eu saí sem sequelas algumas. E ele colocou no meu coração, a cirurgia foi em fevereiro, eu me recuperei 25 dias depois, já estava trabalhando com essa cirurgia de cabeça aberta. Eu estava aqui no mês de maio, 2 meses depois dessa recuperação, já ter começado a trabalhar, Jesus colocou no meu coração: eu quero que você crie um canal no YouTube para poder falar sobre aquilo que eu fiz, para poder evangelizar. Eu lembro que eu falei com o Senhor: Senhor, mas como que eu vou falar do Senhor se eu sou um administrador de empresas, sou um executivo, eu entendo de empresas, eu não entendo da sua palavra. Por mais que meu coração está inclinado a Ti, um coração completamente entregue a Ti, como que eu vou falar do Senhor? Eu até falei com ele, eu devo ter 8 vídeos daquilo que eu captei na igreja, de alguma pregação que me marcou. Essas pregações eu tenho, mas além dessas 8 eu não tenho mais nada. E o Senhor ele colocou muito claramente no meu coração que eu não deveria me preocupar, porque Ele proveria esse conhecimento todo para poder fazer essas reflexões aqui com você. E eu tomei a decisão, meu irmão, minha irmã, de ir e de evangelizar, de fazer as suas vontades. Não tem como ter um coração transformado e não amar ao Senhor e obedecê-lo. E foi isso que eu fiz. E comecei a anunciar o Evangelho aqui nesse canal. A gente já está indo para um pouco mais de 610 vídeos. E a minha conclusão ela é a seguinte: ou nós vamos desobedecer completamente ao Senhor, ou nós vamos nos achar despreparados para poder fazer a sua obra, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, ou de fato nós vamos decidir caminhar com o Senhor fazendo as suas vontades. E qual é a minha e a sua decisão nessa manhã? Nós ainda estamos tendo dificuldades de falar sobre aquilo que Jesus Cristo fez aqui nesse mundo. Eu tenho tido dificuldades para poder falar sobre aquilo que o Senhor fez a respeito da minha vida. Eu tenho tido dificuldades de falar sobre aquilo que Jesus Cristo Ele tem promovido no meu entorno. Meu irmão, minha irmã, nós estamos num momento nesse mundo que nós vamos precisar ter um posicionamento, nós vamos precisar nos posicionar. Eu sei que às vezes, dependendo do ambiente, nós ficamos acanhados de falar, mas aquilo que Jesus Cristo fez é real. As pessoas elas precisam ter conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez. Tem muita gente perdida achando que já não tem jeito mais. E nós sabemos que tem solução, porque para Jesus Cristo não tem nada impossível. E nós precisamos falar do Senhor para as pessoas. As pessoas precisam ver o Senhor em nós. Eles precisam perceber essa transformação que o Senhor está fazendo na gente. Então, nosso convite nessa manhã é de irmos para evangelizar. Como que você está em relação a esse convite, a esse chamado? Se você hoje decide ir evangelizar, se você decide não ter vergonha, não ter medo, é claro que nós precisamos respeitar aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos, obviamente, Jesus, o Espírito Santo, vai nos preparar para poder falar no momento certo, na hora certa. Não é de qualquer jeito. Meu irmão, minha irmã, se você pensa em dizer sim para esse chamado do Senhor, hoje nós vamos fazer uma oração. O Senhor ele vai falar ao nosso coração e nós certamente vamos avançar e vamos sentir esse preparo que Ele quer fazer no nosso coração. Então vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações. Quero te agradecer, Pai, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha cura. Em especial nessa manhã, por esse meu irmão e essa minha irmã. Senhor Deus, nós estamos em 3 cenários, ou estamos desobedientes àquilo que
o Senhor tem nos orientado a fazer, que é ir evangelizar. Ou nós estamos, Pai, decididos a ir, mas nos sentimos despreparados, isso aconteceu comigo. Ou nós dizemos sim para o Senhor. Se nós estamos em desobediência, Senhor Jesus, nós queremos, nessa manhã, Pai, tomar essa decisão de avançar. Nós sabemos, Pai, que por nós mesmos, falando de Ti, Pai, nós nunca estaremos preparados, mas é o Seu Espírito, Pai, que nos prepara, que nos capacita. Nós mesmos não conseguimos convencer ninguém de nada, é o Espírito Santo que é aquele que convence todos os corações a se render a Ti. Essa data, Pai, nós queremos dizer sim a esse Seu chamado, Senhor Jesus. Eu sinto Sua presença aqui, Pai, nesse momento, Senhor Jesus. Nós queremos dizer sim, Pai, para a Sua vontade, ir evangelizar. Nós queremos, Pai, falar sobre aquilo que o Senhor fez. Pode ser que eu saiba pouco, pode ser que eu saiba que o Senhor morreu na cruz por mim, por esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão, que o Senhor ressuscitou. Nós vamos dizer somente isso. O Espírito Santo vai nos direcionar a falar ainda mais, mas nós queremos falar para dentro da nossa casa, queremos ser líderes dos nossos lares, verdadeiros sacerdotes como pais das nossas famílias, como mães, falar e ensinar os nossos filhos sobre tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Nós queremos também falar para os nossos amigos, no nosso trabalho, a respeito de quem Tu és, quem dá a esperança, porque em Seu nome, Pai, tudo é possível. O Senhor venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, falar de Ti para as pessoas. Queremos dizer sim, Pai, ao Seu chamado nessa manhã, Ide e evangelizai, que o Senhor possa nos receber de braços abertos, Pai, para poder também fazer parte dessa caminhada, dessa obra, fazer a diferença aqui nesse mundo. É isso que nós pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, quero te agradecer muito pela sua presença. Se Jesus utilizou esse vídeo para poder alcançar o seu coração, se Ele te chama para ir evangelizar, se Ele te chama para falar sobre aquilo que Ele fez na sua vida, meu irmão, minha irmã, não deixe de atender ou dizer sim para Ele, mas eu peço para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. É dessa forma que essa mensagem vai ficar mais relevante, ela também chegará em outros corações. Que você tenha uma terça-feira abençoada, iluminada. Se Deus quiser, amanhã a gente já se vê no próximo vídeo, e amanhã a gente vai estar falando sobre, uma vez que nós dizemos sim ao Senhor, Ele nos prepara, Ele nos dá dons, e ali nós vamos começar a estar ainda mais preparados para poder anunciar a sua boa nova. Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Até mais. Tchau.